A história da tuberculose em Campos do Jordão, a gente tem que retroceder um pouco no tempo, né? Porque na realidade ela começou muito antes de Mateus da Costa Pinto, que foi o fundador de Campos do Jordão, né? Que veio para cá em 1874, e ali na Vila Jaguaribe ele construiu um abrigo que era para os tropeiros e também para os respirantes que vinham para cá na busca do clima, né? Na tentativa da cura da tuberculose. Então naquele tempo não existia remédio, né? Existiam alguns sanatórios suíços, que eram sanatórios que nem hotéis, né? E esses sanatórios tinham uma fama mundial, e era pelo clima. Posteriormente nós tivemos aqui o Dr. Clemente Ferreira, que foi um grande médico sanitarista, que fez um estudo sobre o clima de Campos do Jordão, né? E ele publicou, inclusive, esse estudo que ele fez, e ele, na pesquisa que ele fez, ele descobriu que o clima de Campos do Jordão era muito rico em ozona, substância que, na realidade, ele combate o vírus da tuberculose, né? O bacilo de Koch, né? E ele descobriu também, nos estudos que ele fez, que além dessa quantidade de ozona que já existia no ar de Campos do Jordão, né, os pinheiros, né, a ramagem dos pinheiros à noite soltava uma quantidade de ozona maior ainda. Então o clima de Campos do Jordão tinha praticamente uma duplicidade de ozona, que era muito importante para a cura da tuberculose, né? Aí o Dr. Emílio Ribas e o Vitor Godinho, né, com base nesses estudos, né, eles entendiam que as pessoas tuberculosas poderiam vir para Campos do Jordão na tentativa da cura, né? Mas não existia estrada de Pindamonhangaba para Campos do Jordão, nem estrada de ferro, nem estrada de rodagem, nem caminhos praticamente. Eles tinham que subir a montanha, né? Então eles resolveram construir a estrada de ferro Campos do Jordão. E realmente eles começaram a construir em 1912, e ela foi inaugurada em 1914, né? Então, a partir de 1914, já tínhamos, né, uma condução que vinha de Pindamonhangaba, né, com conexão com a Estrada de Ferro Central do Brasil, que vinha do Brasil inteiro, né, e passava por ali para ir para o Rio de Janeiro, né, e de lá de Pinda eles vinham de bondinho para Campos do Jordão. Começou a acontecer que começaram a aparecer as pensões, né? Que as pessoas vinham para cá, as pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, né, tinham condição de pagar a hospedagem numa pensão, né? Uma pensão melhor ou uma pensão pior, né? A pensão báltica, ela foi praticamente, acredito eu que uma segunda ou terceira pensão de Campos do Jordão, né? A casa lá onde funcionou a pensão da báltica, ela existe até hoje. E ela já deve ter completado, está completando 100 anos. Essa casa foi comprada pelos avós maternos do Fernando em 1917. Antes disso, ela é de 1898-99, ela era uma residência da família Jaguaribe. E quando o Alexandre Sirim comprou aqui, ele e a mulher fundaram a Pensão Báltica, que era uma pensão para tuberculosos leves, e que era o ciclo da tuberculose, que foi uma época muito marcante em Campos do Jordão. Não haviam ainda os sanatórios e os doentes ficavam nas pensões. A pensão começou a funcionar em 1920. Essas pensões, elas eram certificadas pela prefeitura, tinha uma vigilância sanitária, as pessoas tinham que ter uma excelente alimentação, descanso, e uma das atividades que eles tinham, eles não podiam fazer exercícios, então eles ficavam no jardim, descansando, conversando, lendo, jogando xadrez, trocando histórias entre eles. Aqui tinham 11 quartos e um banheiro. Um único banheiro. E os quartos, eles tinham
pia e era costume na época o pessoal fazer higiene diária nos quartos, né? Então era assim que funcionava antigamente. Vamos entrar. Essa daqui é a porta principal da casa, a entrada desde 1917. O avô do Fernando, o Alexandre Sirim, ele era muito curioso e autodidata. E ele pesquisou, ele montou uma câmera fotográfica no começo de 20, e ele fotografava, registrava cenas daqui da casa, cenas externas, dos hóspedes. O salão principal da Vila Báltica. Essa sala é original e a minha sogra, a mãe do Fernando, nasceu aqui em 1919, no quarto ao lado. Começou aqui a cidade. Aqui era chamada de Vila Natal, antes de ser chamada de Vila Jaguaribe, era aqui que começou a cidade. Vila Natal e Vila Velha. Depois que começou a Bernécia e por último o bairro de Capivari. E então aqui eram casas residenciais e algumas pensões. Quando foi em 1927 apareceu o primeiro sanatório de Campos do Jordão, que foi o Sanatório São Paulo, que existe até hoje, o prédio do Sanatório São Paulo. Ele foi inaugurado, na realidade, no dia 13 de abril de 1927, né? Foi o primeiro sanatório. Agora, não é porque começaram os sanatórios, né? O primeiro foi o Sanatório São Paulo, depois na década de 30 nós tivemos diversos sanatórios, né? O S1, S2, S3, o Divina Providência, o Ebenezer e outros sanatórios. Não é porque existiam sanatórios que existia algum tipo de medicamento na tentativa da cura da tuberculose. Pelo contrário, continuava ainda aquela tríade, né? Repouso, clima e boa alimentação, né? Só que nas pensões não tinha ninguém para tomar conta desses doentes. Agora, nos sanatórios já existiam alguns médicos e os enfermeiros, né? Que na realidade controlavam, né, a vida desses pacientes, desses doentes, né? Tinha horário para dormir, horário para levantar, horário para fazer repouso, para alimentação. Levantavam de manhã com aquele frio, aquela geada enorme, para caminhar junto na geada, que os médicos diziam que aquele frio fazia bem também para a cura da tuberculose. Quando foi na década de 40, a dona Leonor Mendes de Barros construiu ali na entrada da cidade o abrigo Leonor Mendes de Barros, né? Que depois virou bandeira paulista contra a tuberculose. Em 1944, nós tivemos 2.000 pessoas tratando em Campos do Jordão. Aí depois, mais tarde, quando surgiram os medicamentos, né, aí nós já tínhamos praticamente 18 sanatórios em Campos do Jordão naquela época, né? Aí sim, os médicos, quando já começaram a fazer os primeiros procedimentos, né, como uma cirurgia, né, para tirar um pedaço do pulmão danificado ou tirar um pulmão inteiro, né, e começaram a aplicar a penicilina, a streptomicina, né? Mais ou menos em 1944 a 46 surgiram 2 remédios para a tuberculose. O primeiro foi a streptomicina em 1944 e em 46 surgiu o PAS. Em 1950 surgiu a hidrazida, que até hoje é usado com um sucesso muito grande, é um dos melhores remédios para a tuberculose até hoje, a hidrazida. Nós tivemos aqui grandes profissionais da saúde do Brasil inteiro vinham para Campos do Jordão para ter experiência na tuberculose. Grandes professores do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo estiveram aqui em Campos do Jordão, tem inúmeros, né?
O Sanatório São Paulo e os Sanatorinos eram os maiores hospitais. Eles tiveram grandes cirurgiões de tórax, né? Quem realmente iniciou a cirurgia de tórax, né, vamos dizer assim, em escala, foi o Dr. Radir de Queiroz, tá? Que foi um grande médico, era um médico de baixa estatura, mas era um médico de uma capacidade que eu não conheci, mas a informação das pessoas que o conheceram falaram que ele era uma pessoa extremamente competente, cego de um olho. Para ele conseguir operar, tinha que colocar um banquinho, porque ele tinha uma baixa estatura, e ele formou várias gerações de cirurgiões torácicos aqui na cidade. Eu trabalhei nos Sanatorinhos, né? O Sanatorinhos começou com 28 leitos, e ele era o único que era para atender pessoas pobres, porque existiam sanatórios totalmente particulares, existiam pensões de tuberculose que tratavam com preço alto. Então, os Sanatorinhos foi fundado por pessoas abnegadas que tratavam de pessoas pobres que morriam na rua de Campos do Jordão, vindo de todos os lugares do país. Uma coisa que é importante lembrar é que havia muito preconceito contra a tuberculose. Os doentes de tuberculose, eles eram taxados, ninguém queria chegar perto, todo mundo tinha medo do contágio. Eles sofreram, além de serem pessoas que saíram do meio familiar de outras cidades, passando uma série de privações, ainda faltava para eles aquele aconchego de amizade, de fraterno, social. E isso perdurou durante muitos anos. Saiu o ciclo da tuberculose, entrou o ciclo de turismo, década de 50, e continuou ainda esse preconceito por muitos e muitos anos. E para você entrar no Grande Hotel, você chegava lá, fazia a fichinha e passava no raio-x ali na porta. Era ali mesmo que você já era mandado para o sanatório ou continuava para entrar no hotel. E os jovens que moravam aqui, como o tio do Fernando, o tio Rubens, que ele tinha aí por volta de 20 anos, né? E eles queriam, vinham pessoas de fora, turistas, eles queriam ir ao Grande Hotel, dançar, enfim, se esbaldar. E eles, além de ter era uma outra entrada que eles tinham que passar pelo raio-x, e lá dentro eles não conseguiam chegar perto. As pessoas fugiam, né? Então eles se tornaram teve uma geração um pouco rebelde aí, que já eram rejeitados pelas pessoas de fora. A minha sogra, ela só começou a contar essa história da família e de que ela era de uma família tuberculosa depois que eu já estava casada com os filhos maiores aqui nessa casa, porque eu perguntava da família e ela desconversava. Falava só da família do marido, não falava da família dela. Até que um dia ela contou que ela não podia falar, que ela era proibida de falar, e era uma dor muito grande que ela sentia de não poder falar nada da família, porque ela era de uma família de tuberculosos. E aí ela começou a contar, foi muito bonito, ela chorou, e aí eu pedi para que ela mostrasse fotos, e daí em diante foi como se ela se abriu. Aí ela começou a ter orgulho, a mostrar as fotos. A gente tem fotos muito legais da época, então a gente tem um acervo bacana que eu tenho o maior carinho para guardar. A gente sofre mais com que fala, preconceito. O preconceito que é maior que a doença. E lembro assim quando a mamãe voltou de Campos, que papai com ela foram morar numa chácara do José Lima, lá em Paraisópolis. Justamente eu acho que é por conta desse preconceito, né? Então ficaram lá na chácara, papai vinha todo dia para a loja, e um dia eu lembro da minha avó contar que ela não estava de acordo, porque eles não iriam viver na cidade. Essa cidade, ela recebeu
muitas pessoas famosas, artistas, intelectuais, enfim, todo tipo veio para cá. E aqui era uma cidade triste e alegre, porque ninguém sabia como ia ser o dia de amanhã, se eles iam sobreviver ou não. Então tinham festas, tinham bailes, tinham encontros dentre os que estavam doentes. E era uma euforia, porque depois vinha a tristeza. Muitas dessas pessoas que vieram para Campos do Jordão, que ficaram curadas, resolveram fixar residência em Campos do Jordão. Muitos deles casaram em Campos do Jordão, constituíram família e foram os alicerces da nossa estrutura, do crescimento de Campos do Jordão. E você foi muitas vezes visitar lá em Campos? Não, eu falei pra você que tudo era difícil. Para fazer uma viagem dessa, a gente tinha que levar as coisas de comer. Porque Campos do Jordão, o povo tinha medo de comer em Campos do Jordão, você acredita?